Olá, eu sou Pedro. Eu e meus colegas viemos te contar o que aconteceu no ano de 1824, a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, nesse ano de 2024, está completando 200 anos. Vocês sabiam disso? A Confederação do Equador deu início aqui em Pernambuco no ano de 1824 e foi se espalhando por outros estados, como Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. A bandeira do movimento possui os seus ideais, como de independência, união, religião e liberdade. A Confederação do Equador era contra a monarquia e os altos impostos cobrados por ele, Dom Pedro I, que era um rei muito autoritário, e a monarquia representa o poder do rei que vai passando em geração por geração. Quando o governador Manuel de Carvalho Paz de Andrade foi expulso por Dom Pedro I, aí começou um burburinho de insatisfação, porque as pessoas daquela época não aguentavam mais pagar tantos impostos a Dom Pedro I. Depois dessa revolta, as pessoas não aguentaram mais e se espalharam por outros estados, como Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Eu sou Riquelme e vou te contar quais foram os líderes da Confederação. Frei Caneca, Padre Mororó, Cipriano Barata e Manuel de Carvalho Paz de Andrade. O movimento foi derrotado e os líderes foram mortos. Apesar do movimento ter sido derrotado, os ideais foram se espalhando para outros estados em busca de um país justo, democrático e republicano. Uma curiosidade sobre o nome Confederação do Equador. Este nome foi dado por causa dos estados que eram Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Eles ficavam na linha do Equador e por isso esse nome. No movimento possuía dois pintores, um francês que se chamava Jean Baptiste de Bré e um pernambucano brasileiro que se chamava Murilo La Greca. O francês Jean Baptiste de Bré possuía duas pinturas, as mulheres escravizadas e o coroamento do Pedro I. E o pernambucano brasileiro, Murilo La Greca, tinha uma pintura que se chamava O Fuzilamento de Frei Caneca. E aqui no Recife possui um museu em homenagem ao pintor Murilo La Greca, que se chama Museu La Greca. Meu nome é Riquelme. O meu nome é Ruane. E o meu é Pedro. E o meu é Carlos. O meu é Margarida e eu tenho muita alegria em recebê-los aqui na Academia Pernambucana de Letras para conversarmos um pouco sobre a história de Pernambuco. A Confederação do Equador, vocês sabem, foi um movimento a partir de Pernambuco, da província de Pernambuco, e que se estendeu pela Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, uma parte do Piauí e algumas cidades do Maranhão. Naquela época, não se falava em Nordeste, falavam em províncias do Norte. Então, foi uma parte das províncias do Norte que reagiu contra as ordens de Dom Pedro I, que estavam sendo contrárias ao que ele prometeu para Pernambuco aderir à independência que ele proclamou em setembro de 1822. Na sua opinião, por que o movimento fracassou? O movimento fracassou porque as cortes tinham mais soldados, mais armamentos. E então fracassou porque o movimento seria muito perigoso, porque iria se alastrar pelos outros lugares. Dom Pedro iria embora e se proclamaria uma república no Brasil. Então, ele tratou logo todos os movimentos aqui em Pernambuco, as cortes, ou na época de Dom João VI, ou com Dom Pedro, mandaram com muita violência atacar, botavam navios aqui no porto, cercaram o Recife, mandaram buscar até piratas ingleses para fazer isso, para que o movimento aqui não fosse adiante. Por quê? Porque ele queria liberdade. O legado deixado pela Confederação do Equador é que era possível se ter mais autonomia, era possível se ter mais independência. E isso, de tal maneira, foi se espalhando que, alguns anos depois, que foi isso, aconteceu em 1824, em 1831, Dom Pedro abdicou. O que foi a Confederação do Equador? Exatamente, foi um documento feito pelo então presidente da província de Pernambuco, que era o Manuel de Carvalho Paz de Andrade,
se afirmar, porque Dom Pedro não queria Manuel de Carvalho como presidente da província de Pernambuco, embora ele tenha sido eleito. Então, mandou a tal Constituição para ser jurada aqui. Frei Caneca mostrou que não era possível, que aquilo era um absurdo. E Manuel de Carvalho, então, fez esse documento dizendo, externando o pensamento que tinha sido nos sermões, nos atos, nas publicações, no jornalzinho que o Frei Caneca tinha. Então, Manuel de Carvalho pegou este pensamento e disse, não, a partir de agora vamos nos juntar, não é para se separar, Pernambuco faz sozinho, não, é errado. Quando os livros dizem que esse movimento da Confederação Global era separatista, não era para a gente se separar do resto do Brasil, não. Era para se separar de Portugal. Por que esse nome, Confederação do Equador? Olha, confederação é reunião de vários, não é? Com o mesmo objetivo de se tornarem independentes. Equador, porque nós estamos muito próximos da linha do Equador. E então, sempre tratavam as províncias do norte, porque eram as províncias que estavam mais próximas do Equador. Então, aproveitar desse nome, que depois veio a ser o nome de um país, que quando se desmembrou da Colômbia, tomou o nome de Equador. É a nossa proximidade da linha do Equador que fez a diferença do México, que era no hemisfério norte, ou do que estava acontecendo na Europa, que também era no hemisfério norte. Nós estávamos muito próximos, nós estamos muito próximos da linha do Equador. Por que comemora-se a Confederação do Equador se o movimento já foi derrotado? Essa é uma boa pergunta. Eu sempre digo, por que a gente comemora uma coisa que a gente perdeu? A gente comemora Guararapes porque conseguiu expulsar os holandeses. Então, aí venceu. Mas a gente comemora também uma coisa que perdeu 17, perdeu 24. As pessoas até podem morrer, mas os ideais não. As ideias são eternas, as ideias permanecem. O que a gente comemora é a coragem dessas pessoas, de Frei Caneca, do Pai de Andrade, dos outros todos da época, como na anterior do padre João Ribeiro, do padre Coma, das outras pessoas que fizeram a Revolução de 17, a coragem dele de enfrentar a força, o poder da coroa de Portugal e depois do imperador do Brasil, para fazer prevalecer os nossos ideais de liberdade. O que a gente comemora é a vitória das ideias, que permanece até hoje. Claro, naquela época quem chamava democracia, a gente falava em liberdades, falava em maior autonomia. Então, as palavras eram diferentes, mas o significado é esse. O que a gente comemora não é por ter perdido, é porque as ideias venceram e continuaram no povo pernambucano, no povo brasileiro, até conseguir realmente se impor como um país verdadeiramente livre. Eles fizeram lavar as fachadas como um dia de procissão. Fizeram varrer as calçadas e limpar o que faz todo o cão. Mas disso tudo agora, vemos que a verdadeira intenção era enfocar o homem que soube opor ao império um duro não. Os ideais nunca morrem. Democracia. República. União Independência. e liberdade.